Como eu tinha dito, vou aproveitar o dia de hoje, porque eu tô meia down, né? Eu vou aproveitar o dia de hoje para falar sobre o filme O Coringa. Eu pesquisei muito para falar, né? Eu sou leiga, eu sou fã do Joaquim Fênix. Então, eu fui assistir o Napoleão, eh, Johnny, Johnny Cash, que ele fez maravilhosamente bem. A inteligência artificial, né? Ela, que ele se apaixona pela a inteligência artificial e tudo que ele faz laboratório, ele faz, ele emagrece ou engorda, depende do filme. O Coringa, ele emagreceu 26 quilos com um nutricionista do lado. E ele também foi fazer laboratório na rua com os Coringa da vida, né? Porque o Coringa, quem fala assim, Coringa, pensa que é aquele cara que sai matando todo mundo. Não é isso, não. É a vida do Coringa, a vida do ser humano Coringa, que é igualzinho a muitas vidas que tem por aí, sabe? E aí eu vou começar o filme, senão o negócio vai ficar muito comprido. É uma pena, né? Não dá tempo, porque eu tenho tanta coisa para falar do Coringa. Vamos começar o filme, né? O Coringa é um cara que era cheio de problemas. Ele morava com a mãe dele era doente, ele tinha que dar banho, ele tinha que fazer comida, dar comida na boca dela. Às vezes ele até dançava com ela, tirava ele da cama, dançava com ela, e era ele e a mãe dele só. Mas ele trabalhava num lugar, uma loja, e essa loja, ele era palhaço da loja, né? Então, tudo começa por aí, né? Palhaço. Então, ele pegou e começou a trabalhar nessa loja, ele se vestia de palhaço, pintava a cara de palhaço, punha peruca de palhaço e tinha um cartaz, né? Fazendo propaganda da loja. Aí, naquela época, em Gordon City, aonde era a cidade dele. Então, estava em greve de lixo, então tinha umas vielas, era lixo, aqueles baldes explodindo de lixo, lixo no chão, lixo no balde, lixo caindo do balde. Aí um menino pegava ele, uns menino grande já, né? E adulto também. Começava a chutar ele, quebraram toda a placa dele, né? De propaganda, e ele ficou deitado lá no chão um tempão para poder levantar, porque chutaram muito ele. Aí ele foi lá no patrão dele, o patrão dele falou: não interessa, você vai ter que pagar a placa e você está demitido. Aí ele também tinha uma. Eu vou contar por cima, viu? Porque não dá para contar tudo, não. Ó, já tem 3 minutos e 40. Não dá para contar tudo. Aí ele pega e ele é, tem três amigos, dois amigos dele. Um amigo dele, lá do serviço dele, pegou, deu uma arma para ele e falou assim: olha, quando você precisar, você usa, porque estão sempre te agredindo, né? Você se defende, porque até agora você não se defendeu. Aí ele pegou, guardou, porque ele não era violento, ele era uma pessoa muito machucada. E aí ele foi visitar o pai dele, que é o pai do Batman, e é um homem muito rico, uma casa rica, chiquésima. E aí ele viu o irmão dele, começou a brincar com o irmão dele, aí veio um cara lá, o guarda lá da portaria, lá o porteiro, falou: some daqui. Aí ele falou: quero falar com meu pai, fulano de tal. Aí ele falou assim: eu vou chamar ele. Aí chamou. Aí ele falou assim: olha, você é meu pai, eu queria falar com você.
Eu sou filho da dona fulana de tal. Ele falou: "Ah, essa mulher trabalhou aqui e ela era louca e ela foi internada no manicômio". Aí ele não quis saber do Coringa, não quis saber, falou: "Você não é meu filho, não, tchau, sai daqui, senão eu mando te chutar". Aí dou uns tiros aí em você. Aí o Coringa pegou, foi atrás do manicômio e foi ler o, toda a vida da mãe dele. Aí ele caiu, aí caiu a casa do Coringa, né? Aí foi que ele ficou mal mesmo, porque a mãe dele, ela tinha um monte de amante, e aí esses amantes batiam no Coringa quando ele era menino. Chutava, batia, judiava, violentava, e a mãe nem ligava. E aí a mãe dava também, tá, consta lá nos laudos da perícia, que a mãe dele tacava o ferro na cabeça dele, tanto que ele ficou com um trauma, além do trauma emocional, ele ficou com um trauma neurológico. Então, o que que acontecia? Quando alguém feria o Coringa, ativava essa parte do cérebro e ele começava a rir. Só que ele não estava rindo, ele estava chorando, mas a cara era de riso, a gargalhada era de riso. Por isso que ele faz assim, ó, sabe? Ele faz aquela. Ah, ontem eu tirei uma foto com a pintura do Coringa, porque eu também tenho um Coringa dentro de mim, né? Sem a violência, claro. E aí, não, a violência que ele depois fez, não a violência. Eu também passei violência na infância, passei uma série de coisas com o Coringa. Meu pai não quis saber de mim, aquela história toda, né? E aí ele pegou um dia, ele falou assim: eu não me conformo, eu quero falar com meu pai. Aí o pai dele foi num cinema chiquérrimo, uma festa chiquérrima. Aí ele pegou e se vestiu de camareiro, o Coringa. Quando chegou no banheiro, ele tirou a roupa e falou para o pai dele: pai, eu quero um abraço seu, você é meu pai. Aí o pai deu um tapa na cara dele, ele caiu, ficou lá chorando. Aí isso vai somando, né? Vai somando. Aí a mãe dele, que ele fazia de tudo e que ele descobriu que a mãe dele dava até o ferro na cabeça dele. Ele pegou, foi a primeira vez que ele ficou violento. Ele foi visitar, a mãe estava no hospital, com soro, com sonda, com toda aquela coisa. Ele pegou o travesseiro e afogou a mãe dele, porque a mãe dele foi assim o princípio de todo o sofrimento que ele teve, né? E aí aquele ficou muito traumatizado com isso, mas ele não lembrava, ele era pequeno. Aí quando ele leu, aí ele descobriu que a mãe dele foi terrível com ele. O pai deu um tapão na cara dele. Aí ele já estava cansado de tanto apanhar, de tanto sofrer de todo mundo. Aí um dia ele está no metrô esse dia ele está com a arma que ele ganhou do amigo dele. Ele está no metrô e aí aparecem uns boyzinhos riquinhos, sabe? Eram três. E aí começaram a zoar com a cara do Coringa. Aí começaram a zoar, aí não sei o que aconteceu, deram um chute no Coringa, deram um chute na cara dele, outro deu no estômago, outro deu nas costas, e davam risada, aí o Coringa pegou a arma, pá, 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 matou os três. E saiu leve do metrô. Ele entrou num banheiro público, ele até cantou, até dançou, ele dançou assim uma dança só dele, porque ele tirou um peso dele. Ele fez assim, tirou um peso que ele vinha guardando há anos, só apanhando, né? Claro, eu estudei o Pedro Calabres, que ele fala 1 hora sobre o Coringa. E aí eu assisti umas 3 vezes.
E o Pedro Calabês fala assim: não é que toda pessoa que tem transtorno mental que ela sai matando por aí. Muito pelo contrário, ela mata a si mesma, mas não mata os outros. É raro. Geralmente é muito raro um cara que sofre dos problemas do coringa, de trauma, de disso, daquilo, sair matando os outros. Mas como é filme, que foi o que ele falou, tinha que dar um up no filme, né? Senão ficava uma coisa muito sem graça. Então eles pegaram e é violento. É bastante sangue, bastante tiro, mas a vida do Coringa, ela é muito parecida com a vida de muita gente por aí. Tem muita gente que tem um coringa dentro de si, que foi muito maltratado na infância, que foi excluído pelo pai, pela mãe, que sofreu barbaridades. Ah, e tem uma partezinha que lembra muito o que eu passei. Ele tinha assistência social do governo, porque não tinha dinheiro para pagar. Então, que ele ganhava muito mal, aqueles negócios de fazer propaganda, tinha dia que não ganhava. Então, quando ele chegou para a mulher, né, a assistente social, ele começou a contar a vida dele e tal, e aquele dia a mulher falou: Ó, encerrou, nem tem remédio e nem vou mais ouvir não vou mais te ouvir. Acabou o assistente. Aí, quando ele falou isso, eu também passei por isso. O médico chegou um dia para mim do SUS e falou: acabou, não vou mais te dar remédio, não vou mais te atender. Eu falei: mas por quê? Ele falou: por que não? E cortou. Aí eu chorei, eu fiquei mal. Mas depois eu achei outro médico que me atendeu. E aí o Coringa, ele começa a ficar forte, a se sentir. Ele tinha uma escada que ele subia todo dia de cabeça baixa, arqueado, arrasado, todo dia. Naquele dia ele explodiu, ele dançou na escada, ele riu, ele estava de terno vermelho, estava com a cara pintada, né? Ai, mas ele estava uma. Sabe, ele se libertou de todo o sofrimento dele, porque ele fez o quê? Uma cartaz, mas esse tipo de cartaz ninguém vai fazer, lógico, mas é só no filme. E aí ele matou o pai dele, ele matou o cara que era o tipo Rodrigo Faro, assim, take show, é um podcast, não, é um programa de calouro. E aí mais ou menos, não é bem programa de calouro. Aí ele é com o Roberto Del Niro, né? Aí ele era fã desse programa, ele assistia e ele achava assim, ele tinha um caderno, ele achava que um dia ele ia ser comediante. Aí ele está um dia lá na plateia ouvindo o Roberto De Niro, que eu não sei como é que era o nome no filme, e o Roberto De Niro pegou e falou assim, contou uma piada, e aí eu não sei o que aconteceu, o Coringa começa a dar aquela risada doida dele, né? Aí o cara, o Deoniro chama ele, vem cá, por que você ri desse jeito? Ele falou: ah, é o meu jeito, não sei o quê, então dá uma risada aí e tal. Aí ele deu risada, aí ele falou: olha, gente, que coisa interessante, esse cara vai ser um astro, que nem o Rodrigo fala, né? E ele ficou acreditando que o cara estava achando ele bacana, um cara engraçado, mas não era, o cara estava tirando pelo, estava zoando com a cara dele. Aí ele está em casa, ele assiste o programa, aí o cara começa a falar: ah, esse idiota veio aqui, deu uma risada maluca aqui, e ele está se achando, né? Aí o Coringa, ele pega, fica com uma raiva do cara, vai lá e mata o cara, dá um tiro no cara. Quer dizer, ele mata. Primeiro ele senta lá e conversa com o cara. Tem aquela parte que é incrível, né? Ele conversando com o cara, e o cara
falando com ele, e ele já sabendo que o cara estava zoando com ele, aí ele fica irônico. É uma das partes mais incríveis também do filme, né. Eu gostei muito. Então, é isso que eu não não dá para contar tudo. Então vou encerrar por aqui, mas todo mundo quase todo mundo tem um coringa dentro de si, tá, precisa tratar. Tchau.